Olá, bom dia. Vamos dar início a mais um devocional de hoje. Que Deus abençoe o seu dia e o seu final de semana. Vamos iniciar lendo o texto de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 6, que diz assim: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria de trazer à sua memória. Algumas vezes vou trazer aqui falando de avós. Quantas vezes seus avós te aconselharam, falaram, olha, não faz isso, porque se você fizer isso vai acontecer isso. Ou os nossos pais, que muitas vezes nos aconselham aí quando nós éramos adolescentes, estávamos na juventude, quando éramos crianças, e aí não ouvimos os conselhos, e hoje que somos adultos, colhemos frutos da nossa desobediência ou estamos passando por alguma situação que aí vem na nossa memória, nossa, eu lembro quando os meus pais, os meus avós me falaram isso. O que acontecia é que nós ouvíamos de uma forma assim que parece que entrava por um ouvido e saía para o outro. Nós não verdadeiramente levávamos isso para o coração e colocávamos em prática. Aqui o Senhor está falando na sua palavra, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E não somente quando ele fala desse ouvir, ouça o que o Senhor está falando e coloque em prática. Porque às vezes nós estamos ouvindo, mas sabe quando. Eu vou até brincar, né? Porque eu sou mulher, eu posso brincar. Às vezes a mulher fica falando, 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 e os maridos, eles estão ali, entre aspas, ouvindo. Mas é algo superficial, eles não estão ouvindo verdadeiramente aquilo que estamos falando. Às vezes acontece isso. Você ouve aquilo que você vai aos cultos, você ouve alguns louvores, você não escuta, você não leva aquilo para o coração de verdade e você não coloca em prática. E o Senhor está nos chacoalhando para que nós possamos acordar, porque não vai dar tempo depois de chorar pelo leite que já foi derramado. Como assim, Lilian? Vamos lá. Em Lucas capítulo 16, vai contar aquela parábola da história do rico e o Lázaro, o rico e o mendigo. Eu vou fazer um resumo para vocês. Havia um homem muito pobre que morava em frente. Havia um rico e ele vivia muito bem, comia de tudo. E ali tinha um mendigo que ficava na porta da casa dele pedindo esmolas, e aquele mendigo, ele tinha um coração inclinado para o Senhor, ele vivia numa situação ruim e ele sempre pedia esmolas e ninguém se importava com ele. A Bíblia fala que os cachorros vinham lamber suas feridas que estavam abertas. E um dia ele morreu. Esse mendigo morreu e esse mendigo foi para o céu. E também o rico morreu e o rico foi para o inferno. E olha o que aconteceu. Olha que sério isso, gente. Por isso que eu falo da gente realmente ouvir. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora, ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, é para isso que eu queria chamar a atenção. Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disserem. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Olha que, vamos dizer assim, que pancada. O rico teve chances. E ele fala aqui que ele queria avisar os seus irmãos e pais para que eles
entendesse que de verdade o céu e o inferno existia. E o que ele fala aqui? Se ele não deu ouvidos nem aos vivos, não vão dar aos mortos. E aí eu queria trazer para a nossa realidade. Será que temos sido como o rico ou como a família do rico, que ouvimos e não levamos em consideração? E aí, quando as coisas acontecerem, pode ser tarde demais. O Senhor, hoje nós vivemos em um país que temos liberdade de expressão. Hoje nós temos igrejas abertas, pessoas falando de Jesus nas praças, pessoas falando de Jesus nas ruas, nós falando de Jesus nas mídias sociais, nas WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Hoje nós temos essa liberdade e a palavra de Deus está sendo distribuída por todos os lugares. Mas às vezes nós simplesmente estamos ouvindo superficialmente e não estamos colocando em prática, não estamos aceitando realmente Jesus no nosso coração, nós não estamos vivendo uma vida de santidade, não estamos realmente fazendo o que a palavra do Senhor diz em Apocalipse. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós estamos simplesmente entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Às vezes nós estamos escolhendo aquilo que queremos ouvir. Nós queremos ouvir palavras que nos confortem, palavras que vão dizer que nós vamos ganhar dinheiro, palavras que vão dizer que nós vamos ser prósperos, sendo que a Bíblia diz: tome sua cruz e me siga. Não é tome um cesto vazio, bem levinho para você carregar. Não, tome sua cruz. Cruz simboliza sacrifício. A vida cristã é sacrificial. Vamos ter que abrir mão de momentos, de tempo, de cansaço, de coisas que gostávamos de fazer, mas aquilo desagrada o Senhor, então eu vou parar de fazer. Será que nós temos realmente dado ouvido à voz de Deus? Será que realmente temos aproveitado a oportunidade que temos de servirmos a Cristo em liberdade? Nós talvez, eu espero que não seja tarde demais para nós depois fazermos como Lázaro, como o rico que estava lá e falou: "Não, mas avisa eles. Ai, mas eu me perdoa, me ajuda". Não. Hoje o Senhor está dizendo: ainda é tempo. Ainda é tempo de você se arrepender. A palavra do Senhor diz: "Lembra-te de onde caíste e te arrependa". Te arrependa e não volte a praticar as mesmas obras, e volte a praticar as obras que você praticava no início. Talvez durante essa pandemia, durante os problemas do casamento, devido aos problemas com amigos, com famílias, devido aos defeitos que você viu no pastor X, no pastor Y, em todo mundo, na igreja que você frequenta, você desistiu, você abandonou o Senhor, você deixou de realmente ouvir a voz do Senhor. Mas o Senhor está falando: ouça o que eu estou te dizendo, ouça aquilo que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor nos transforma. Se nós não estivermos perto do Senhor, nós não seremos transformados. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor diz. E finalizando no texto de João, capítulo 3. Aqui é uma conversa de Jesus com Nicodemos, onde Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos era um líder religioso e Jesus fala que ele teria que nascer de novo. Então, Jesus fala no versículo 12 do capítulo 3: se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Às vezes nós estamos, entre aspas, interessados naquilo que o Senhor está falando, mas naquilo que nos diz respeito àquilo que queremos. Às vezes nós não estamos conseguindo entender nem as coisas aqui da terra e a gente não está crendo nas coisas aqui da terra. Como o Senhor vai poder nos levar a níveis mais profundos nele? O Senhor, ele quer te levar a níveis mais profundos. Eu vou ler aqui com você o próximo versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para aquele que crê, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho do único Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo,
Mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. O Senhor é a luz. O Senhor enviou o seu único filho para morrer por nós. Mas nós precisamos crer em Cristo. Nós precisamos praticar aquilo que Cristo nos ensina no tempo que se chama hoje. Que o Senhor gere em nós arrependimento. Vocês vão ouvir sempre eu falar muito sobre isso, porque nós temos que nos arrepender diariamente daquilo que tem ferido o coração de Deus. Porque sem arrependimento, nós não veremos ao Senhor. Se nós chegarmos ao Senhor com corações orgulhosos, com corações sujos de pecado, nós não veremos ao Senhor. O Senhor quer que todos os dias nós nos arrependamos daquilo que temos feito e não praticarmos mais as coisas que têm desagradado o Senhor. Que hoje eu e você possamos dar ouvidos àquilo que o Senhor está nos dizendo, a chance que Ele está nos dando, para não acontecer como aconteceu com aquele rico, se arrependeu e não houve mais tempo para ele, mas ainda você está vivo, há tempo para você hoje. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, que vem para nos confrontar, para nos ensinar, e eu sei que o Senhor está nos mostrando amor através dessa palavra, Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor corrige o filho que ama. E às vezes, Senhor, nós temos ouvido tanto, mas não temos colocado em prática. Nós temos ouvido tanto, mas tem sido algo superficial e não tem ido para o nosso coração. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor, e que a partir de hoje haja em nós humildade, haja em nós arrependimento e posicionamento para viver aquilo que o Senhor tem para nós no tempo que se chama hoje, Pai. Perdoa, Senhor, quando vivemos, Senhor, de uma maneira religiosa, como meros religiosos que entram e saem da igreja, entram, Senhor, e saem dos lugares e vivem todos os dias a mesma coisa. Mas o Senhor está nos levando para viver lugares profundos e nós queremos ir aonde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, compartilhe com outras pessoas esse devocional e que você seja abençoado. Em nome de Jesus, ótimo final de semana.